prazer estar aqui. Não é uma palestra não, minha gente. Não é, né? Eu prefiro que vire um bate-papo aqui, vamos falar um pouco, enfim, falar de cinema, falar de televisão, falar de novela, falar de fotografia, falar por que é tão fácil hoje fazer um filme, por que todo mundo sabe hoje fazer um filme, às vezes não acha que sabe, mas sabe fazer, é muito simples. Mas eu vindo para cá e antes até, eu pensava muito nesse tema, vou falar de eu ficava muito pensando nessa questão da formatura, né? Todo mundo aqui já passou por algum tipo de formatura. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu estudei sempre em escola do Estado, nunca estudei em escola particular, e eu estudei na USP, prestei vestibular da USP. Vim de família pobre, do interior. Minha infância está muito ligada aqui à Zona Norte, a Engenheiro Caetano Alves com a Rua Zilda ali. Passei muito tempo ali, dentro do rio, ali, pegando bola de futebol ali e tal. Então me sinto muita vontade aqui, né? Minha avó, que era uma noveleira, assim, vi muitas novelas com ela, e minha formação era muito ligada assim, à televisão. Mas aí, pensando nessa questão da formatura, uma das coisas que é interessante quando a gente se forma em alguma coisa é que a gente descobre que a gente não sabe nada, né? Você estuda, e fala, cara, mas tem tanta coisa para estudar ainda, né? Então, no momento que você estuda muito matemática, cara, matemática é muito complicado, ou você estuda geografia, você fala, cara, cada terreno, cada situação, cada pedra é tão diferente da outra, né? E no caso do audiovisual, tem tantas áreas para pensar, né? Poxa, ou é o roteiro, ou é a fotografia, ou é a edição, a interpretação dos atores. Tá? E essa coisa de entender que a gente não sabe nada, né? Ou sabe muito pouco, esse é o grande barato da formatura. Né? Daquele dia que você fala assim, fechei um ciclo. É justamente o momento que você fala, pô, agora eu vou começar a aprender. Talvez não vou mais aprender o geral, mas vou aprender agora só sobre o roteiro. Agora vou aprender só como dirigir os atores. Ou quero ser um diretor, ou quero trabalhar só com som. Né? Ou quero escrever sobre cinema, escrever sobre audiovisual. Então acho que a formatura traz muito essa responsabilidade. Né? Mais do que eu sei tudo sobre audiovisual, agora eu sei qual é o caminho que eu posso procurar do conhecimento. Que nem ler a Bíblia, por exemplo. Você pega aquele livrão grandão, né? Tá? Mas se você dá um caminho ali, como você vai sempre encontrar um pedacinho ali. Vou começar entendendo essa história do Gênesis, enfim, do início ali e tal. Eu falo isso porque eu estudei em colégio de padre, eu sempre acho a Bíblia para quem é religioso, extremamente importante. E para quem não é religioso, também tem histórias incríveis ali dentro. Né? Tem 3 livros para mim que são muito interessantes, ou 3 autores, vamos dizer assim. A Bíblia e todos os seus autores, o Shakespeare e o Cervantes, que escreveu Dom Quixote. Shakespeare todo mundo já conhece aí, Romeu e Julieta e tal, mas para mim são os 3 grandes autores, né, ou 3 grandes livros, ou autores e livros interessantes e que nos ajudam muito. Né? Acho que o cinema e o audiovisual ele começa muito com a questão da literatura. Né? É difícil querer fazer cinema quem não sabe ler. Né? Então tem que gostar muito de ler. Né? Acho que várias histórias que a gente já conhece, por essas histórias que a gente já conhece, é que a gente quer tornar elas audiovisual. Eu vim fazer uma pergunta aqui, para me deixar mais descontraído. Antigamente, cinema era coisa de rico, né? Pô, falava que era cineasta, a gente logo imaginava, né? Um homem, né, sexo masculino, branco, né? De cineasta preta é coisa nova, né? Coisa novíssima. Tá? E às vezes morador, né, do bairro rico do Rio de Janeiro, um bairro rico daqui de São Paulo. O cara morava no Jardim e morava lá no Leblon, né? No Rio de Janeiro. Não existe negócio de gente fazendo filme e tal. Então, esse novo, acho que é uma boa chegada para a gente no cinema, né?
pessoa que é negra, a pessoa que é mulher. Agora eu posso fazer meu filme, né? E principalmente pelas facilidades que hoje é fazer um filme. Né? Mas como tudo na vida, se você quer ser escritor, tem que entender daquele ofício, né? Entender da gramática, entender de como se articula as palavras, ler outros autores. No caso do cinema e da televisão e do audiovisual e dos vídeos que a gente vai ver aqui também, é a mesma coisa. Né? A gente tem que entender como é que é a gramática, né? Se a gente pudesse falar assim, mas o que é uma vírgula? Quando a gente está lendo uma frase, vê uma vírgula. Aqui a gente sabe mais ou menos como é que é uma vírgula ou um ponto final. É muito fácil para quem fez esse curso, você fala, já sei como é que é o ponto final. Vou colocar um fade ali, né? Ou vou fazer um corte como se fosse uma vírgula, né? Corta de um entrevistado para o outro entrevistado. Então, isso não deixa de ser uma vírgula, né? Então, por isso que eu falo que a literatura traz muitas situações interessantes, né, para a gente. O que mais que eu posso falar? Vou fazer uma pergunta. Por favor. Para você ser bom ator, isso já está no seu DNA, você já tem uma facilidade e você tem que fazer os cursos de teatro e tal. Atores antigos, como é que era? Antes eles tinham mais facilidade. Hoje, para você fazer um curso de teatro, você tem que ter alguma. Você pode entrar nu e cru sem ter habilidade nenhuma, ou você tem que ter alguma coisa no seu perfil que te direcione para aquele ser um bom ator. Eu acredito que tem algumas pessoas que nasceram para o ofício. Que nem músico. Música é a mesma coisa, mas eu falo isso, vou dar um exemplo. Eu vejo algumas crianças atuando, eu falo, não é possível, essa criança nasceu por isso, é uma reencarnação de algum outro ator aí, que já morreu. A pessoa está muito pronta, né? No meu caso, eu já fiz uma ponta num dos meus filmes, odiei, acho que sou um péssimo ator. E aí passei só pela direção. Estudei, nesse caso, eu sempre escrevi mesmo. Você achou que tua praia é a direção, não era ser? Eu acho que vou usar uma história pessoal aqui para ilustrar uma minha questão profissional. Eu acho que eu gostei sempre de mandar, isso é verdade. Eu gosto de mandar. Como eu sou o caçula, quem é caçula que sabe disso? A gente, o irmão mais velho, né? Então eu sempre fui paparicado pelo pai, pela mãe. Zoava com o meu irmão, chutava ele não podia me bater e tal. Aí fui uma criança muito paparicado mesmo, né? Estou pensando em fazer um diretor. E eu acho que o diretor e o cara que escreve o roteiro e é o diretor, ele, vou usar uns termos aqui meio fortes, mas ele funciona como Deus, né? Ele escreve um personagem, vou escrever aqui, estou escrevendo, aí vai entrar um casal por ali, aí estou escrevendo lá no meu computador, ali a história, o casal vai entrar, vai pular nesse colchão aqui e vão namorar loucamente aqui, escrevi essa parte. Aí fui lá, tomei água e, não, você está muito pornográfico. Você tem que seguir. Eu vou fazer eles entrarem, mas vai cair uma viga só na cabeça do cara. Para dar mais um. Então essa função. Seguir rigorosamente. Eu estou falando que Deus é cruel assim, né? Se fosse seu aluno, tem que seguir rigorosamente como você está lá em e aí o que eu gosto. Não é que nem o sair de barco, você tomou de caco lá e está tudo certo. Não, mas eu acho que até para você fazer os carros, só pode fazer, e eu outro dá, só pode improvisar quem sabe muito, né? Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já ouve música. Quem é que sabe improvisar bem? Músicos de jazz. Os caras improvisam, como eles improvisam? Quem sabe muito. Tem conhecimento. Quando você junta um ator como o senhor Falabella, a senhora Araci Balabalian, o senhor Luiz Gustavo, como é o nome da mulher da Magda? Marisa Hort, você junta um monte de ator maravilhoso e fala assim, olha, o roteiro é esse. Eles nem o roteiro, já decorou, chega lá e improvisa. E fica engraçado. O que não pode é ator tosco querer improvisar. Né? Assim, é um pouco... E aí, como é que você chega nesse nível? Quando você conhece o ofício. É
que nem meus amigos, assim, eu tenho muitos amigos rappers, muitos amigos, né, os manos da quebrada e tal. E aí eu sempre digo, você tem que saber a linguagem oficial, né? Mesmo que eu falar, nós que tá, mano, qual é o bagulho? Então, eu sei falar assim também, não tem problema. Só que quando às vezes eu vou pedir um patrocínio para Sony Pictures ou para Globo Filmes, quando eu fui fazer o meu filme, como é que eu ia chegar assim, cara? Falar, aí tiozão, vou fazer um filme da hora lá no Capão Redondo, chamado Brother, preciso de 3 milhão aí. Não dava, então eu tinha que pôr, primeiro já tinha que pôr uma roupinha mais. Tá. Então tem essa coisa de dominar o ofício, que é por isso que eu falo, a formatura só deixa pra gente a certeza que a gente tem muito que aprender ainda. Isso eu estou falando em qualquer estágio. Esse filme que eu estava falando que chama Celulares, eu vou fazer em Florianópolis. É um filme de suspense e terror, pitadas de terror. Por isso que eu falei que caía a viga na cabeça, estou louco para matar alguém. E com uma menina, que eu vou falar o nome dela, vocês vão, né, acho que muitos de vocês conhecem, o nome dela é Bruna Linsmaier, que é uma menina que é autista, das 8. Sim. Eu acho ela a atriz mais bonita Sim. da história brasileira, assim, atual. Acho ela linda. A mãe dela é a Dona Maria Fernanda Cândido. No filme que eu vou fazer, são mãe e filho. Então imagine chegar na frente dessas pessoas, né? Então por que elas toparam fazer o filme? Porque elas leram lá um roteiro escrito em língua portuguesa, né? Então essa coisa de entender o ofício, é isso que é esse encontro aqui hoje de formatura para dizer isso. A gente quer cada vez mais entender esse ofício. Eu nunca fiz um filme de suspense e terror, eu fiz um drama, Eu adoro. fiz um documentário, eu também adoro filmes de suspense e terror. Zé do Cachorro. Adoro essa coisa de você entrar numa sala e sentir medo. Eu gosto dessa coisa. Sim. Como é que você pode enganar alguém e essa pessoa fica com medo, né? Acho incrível isso, né? Porque sabe fazer. mais questões dos nossos alunos? Posso perguntar assim para você? Ó, aqui. Toda vez que você escreve, você vai determinando aquilo mesmo que você escreveu? Ou você muitas vezes muda? Você fala, não, vou fazer diferente. Não, vou mudar novamente. Aquilo pode ser diferente. Não, desse jeito eu não gostei, vou mudar novamente. Ai, que pergunta difícil. Eu, em geral, vou tentar, porque às vezes cada filme tem uma história diferente. Por exemplo, eu fiz um curta, que foi o curta mais premiado, e acho que é o filme que eu fiz que é mais importante na minha história. Ganhou todos os prêmios que ele participou, ele ganhava, ele ia lá e ganhava. Passou aqui, passou na Rússia, em Moscou, passou no Irã, passou nos Estados Unidos, enfim. Tomei muita champanhe grátis por causa desse filme. E ele foi, o nome dele é Carolina. O nome desse filme é sobre uma escritora chamada Carolina de Jesus, que escreveu um diário. Eu li esse diário. Eu não assisti. Não, mas é curta-metragem. Curta-metragem tem um problema que não passa nos festivais. Não dá para ver, não passa na televisão, só passa em festivais. Mas eu fiz esse filme e ele surgiu a partir de um livro que eu li. Eu li o diário dessa mulher, chama Carolina Maria de Jesus. Fiquei impressionado e li. E fiz o filme. Essa foi uma história. Em geral, eu gosto da ideia de saber como é que eu vou acabar o filme. Então, em geral, a minha história surge pelo final. Pelo final. E aí você nunca muda, você escreveu. Não, eu mudo várias vezes. O roteiro existe várias versões. Por acaso, vou fazer um intervalinho aqui, vou pegar um roteiro, o meu roteiro desse próximo filme Celulares, que por acaso está aqui na minha bolsa. A senhora vai ver um roteiro todo rabiscado aqui, depois que eu passar. Não pode ler a última página, porque você tem que saber o final, como é que é o final. Ó, esse é um roteiro de verdade, que começa a filmar com a Bruna Moura. Tá vendo? Versão 5.1. Por quê? Porque já foram 5 vezes que eu já reescrevi esse roteiro. Pode passar aí, gente, quando a gente vai conversando. Tá? O seu nome é Jefferson? Jefferson. Jefferson B, esse nome artístico para dar para todo mundo achar que eu sou alguma coisa que eu não sou. Muito mais. Aqui, desculpe. Esse conhecimento que você está passando para mim, você começou cedo, Eu ou não parou? não, eu
Eu tenho essa história que eu não sou tão novo assim quanto eu pareço, sou preto, né? Então preto quando aparece cabelo branco é porque tem 120 anos de idade. Não tem 120. 205, 200. Sim, olha lá, ó, aqui, 120 aqui. 120. Aqui tem 60. Sacanagem, amor. Eu sempre falo isso que há um tempo atrás, eu conheci o Antônio Pitanga, pai da Camila Pitanga. E ele parece um senhor de 40 anos, 45. Só que há mais de 45 anos ele já tinha 40, né? Eu peço permissão a Deus, nosso paizão lá. É. A próxima geração é nascer preto. Verdade. A gente como por ser preto, tem tantas desvantagens, pelo menos uma a gente tinha que ter, né? Alguma compensação. A polícia vai bater em mim, não tem problema. Então vai achar que tá batendo no moleque. Deixa eu te dar. Então acha que tá batendo no moleque. Amo. Gente, qual que era a pergunta? Esqueci da pergunta. Não, eu sempre gostei muito de televisão. Quando eu era criança, eu tenho asma até hoje, tá? E a bombinha não está mostrando. Mas eu tenho a bombinha. É uma bombinha, né? E desde minha mãe, pessoa simples, estudou até a 6ª série, pessoa muito humilde, ela tinha um pensamento errado na minha infância. E é um lema, quem tem asma tem algum asmático na família e tal. Quem tem asma tem que viver uma vida na rua. Quem tem asma não pode ficar trancado dentro de casa, com gente cortina, cachorro, gato. Tem que viver a vida na rua, tem que vir para a fábrica de cultura toda hora, bater perna, quem tem asma. A minha mãe não sabia disso, ela achava que quem tinha asma tinha que ficar dentro de casa. Então eu, como tinha asma, eu fiquei muito, minha mãe achava de uma maneira errada, eu fiquei muito dentro de casa. E aí aconteceram duas coisas malucas na minha vida. Primeiro que eu vi muita televisão. Para mim, tudo na minha vida eu lembro que novela que era, que da Atena que era, tal. Vi tudo, até hoje eu vejo tudo. Até Zorra Total eu vejo. Mas assisto, né? Agora é meu ofício, agora tem que assistir e tal. Mas assisto tudo, porque gosto de ver também, muitas coisas ruins, que você vai vendo o que é realmente ruim, não ficar falando, né, tal. E mesmo numa novela que é ruim, às vezes você vê uma atuação de um ator que é boa, a novela é uma porcaria, mas aquele ator é sempre gostoso de ver. Então eu tive sempre essa presença da televisão, então para mim isso foi um gosto muito grande, né? E eu sou de uma cidade, aí é um privilégio pessoal, que eu morava na zona rural de uma cidade chamada Taubaté, indo para o Rio de Janeiro, e eu morava na zona rural, e eu ia da minha casa, eu pegava um ônibus, eu ia a pé para a escola, e quando eu era menor, né, eu via um senhor fazendo filmes, cheio de holofotes e cheio de coisas. Quem era esse senhor? O Mazzaropi. Eu vi isso, chegou um momento que eu achei que eu estava pirando. Eu vi o Mazzaropi, eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade, 10 anos de idade. Eu vi. A idade. O cara para ver o Mazzaropi, Nossa Senhora, né? Já o cara vai falar assim, ó. Eu me lembro, tava a Eva, o Adão, a cobra, tava todo mundo lá e tal. E essa coisa de ver o Mazzaropi, para mim é uma coisa impressionante. Porque o Mazzaropi, a gente hoje em dia não tem nem medida disso, né? O Mazzaropi hoje é o DVD que vende na banca de revista, que passa na TV Cultura. Mas ninguém imagina que esse senhor, até depois quando eu fui estudar cinema de verdade, que esse senhor lotava os lugares. Ele criou uma indústria, e essa indústria é lá na minha cidade. Tá? Juro que quando eu escolhi fazer cinema, eu nem me lembrava, eu não fui para cinema por causa do Mazzaropi. Pelo contrário, eu achava até o Mazzaropi meio ridículo. Lá na cidade tinha uma fama que ele era viado e era casado com um cara. Não tem algum problema ser viado, tá tudo bem, não tá? Não, tá tudo aqui. Mas era uma coisa, ele era cheio de uma lenda, né? Uma coisa cheia de. Mas fora tudo isso, os filmes do Mazzaropi são maravilhosos. Ele falava sobre tudo. Ele foi o primeiro cara no Brasil a ficar milionário com o cinema. Coisa que eu gostaria muito de fazer um dia. Tá? Tem 2 planos na vida. Um de acabar com o racismo, com o preconceito, e o outro de ser milionário. Acho que eu vou ser milionário antes.
Querida, diga. Eu quero entender melhor por que você disse que é fácil hoje em dia fazer um filme. Se é só pela tecnologia ou por outras coisas. Eu acho que as duas coisas. Primeiro, hoje em dia, qualquer lan house com 50 centavos, você para em frente a... Você vai na lan house com 50 centavos, você aprende um monte de coisas. Então essa coisa da informação está mais disponível. Antigamente, para fazer um filme, a gente jamais conseguiria fazer um filme se não fosse com uma câmera Super 8, uma câmera 16, enfim, um aparato muito grande. Né? E você realmente deveria saber sobre muitas coisas. Hoje em dia, qualquer celular, não vou falar qualquer um, mas assim, boa parte dos celulares tem uma qualidade de imagem que já te permite, como eu falei, se iniciar nessa história, né? Começar um processo. Qualquer programa de computador hoje tem um editor de imagem em movimento. Nesse sentido, fazer um filme se tornou muito mais fácil. O que eu diria assim, dar os primeiros passos no audiovisual, você não precisa necessariamente ter que entrar na USP ou entrar na FAAP, que é super caro estudar lá, ou fazer qualquer curso em outro lugar. Nesse sentido é fácil. Só que o problema é que eu sinto que tem muita gente fazendo esse primeiro passo e se enganando, achando que sabe alguma coisa. E na verdade o primeiro passo, como esse nosso passo hoje, é simplesmente de achar que a gente não sabe nada. Né? Vou dar um exemplo que para mim eu aprendi na escola. Nos meus filmes, eu sempre fiz filmes com pessoas negras. Né? Eu fiz um curta com a Zezé Mota, com o João Acaiado. O João Acaiado é aquele que era o tio Barnabé no Sítio do Pica-Pau Amarelo. O último filme tinha o Caio Blá e a Cássia Kiss, mas tinha o Ailton Graça também no filme. Tinha, de novo, o Jonathan Hagen, Sempre Fez Cidade de Deus. Então tinha um número muito grande de pessoas com tonalidades de pele diferentes. O que eu descobri lá na faculdade? Que para você filmar uma pessoa negra, você precisa pôr mais luz sobre ela. E a pessoa de pele clara, não, pelo contrário, precisa deixá-la meio na sombra. Porque a parte escura, ou pele escura, qualquer superfície escura, a gente precisa de mais luz. Se a gente entrar num quarto escuro, a gente não enxerga nada. Se a gente entrar num quarto iluminado. Então, na verdade, para me iluminar, né, é necessário mais luz. Isso quer dizer o quê quando eu vou fazer um filme? Pô, se eu colocar muita gente negra no meu filme, eu vou gastar mais dinheiro tendo que alugar luz, né? Ou seja, fazer um filme com preto é caro. É mais caro. Olha que coisa maluca. Parece racismo da minha mãe. Não é. Isso é física. Isso está lá na sexta série. Tal, que a gente faz aquele negócio com as cores e faz. É isso. Então, muitos amigos vão fazer os filmes com seus celulares, com essas câmerazinhas e tal. Aí filma lá a menina loirinha do lado do negão. A menina loirinha está maravilhosa. Porque a máquina lê bonitinho o rosto dela. E o preto está que nem um carvão, não tem nenhum detalhe. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê um ator na novela e fala, pô, aquele ator branquinho eu gostei, mas do negão não interpretou bom, não estava legal a interpretação dele. Não é porque ele não estava legal, porque você não viu, cara. Você viu? Então o cara fez uma série de expressões ali, sentiu a emoção. Você não viu a emoção do cara. O que eu estou dizendo é que se você colocar a Zezé Mota e a dona Fernanda Montenegro, você vai ver as rugas e as marcas no rosto da Fernanda Montenegro. Mas se o diretor não for cuidadoso, você não vai ver as marcas de expressão, as rugas, né, aquelas coisas tão maravilhosas para dar uma verdade para o filme, no rosto da Zezé Mota. Quem vai determinar isso é o diretor. Ele vai ter que falar, olha, Zezé Mota, você senta aqui, Fernanda Montenegro senta aqui. Aí quando ele vai ligar a luz para iluminar, ele vai ter que pôr mais luz na dona Zezé Mota, para poder enxergar ela direito. Então, é mais fácil fazer filme? É mais fácil fazer filme. Dar o primeiro passo. É fácil pegar o celular, do Zezé Mota e Fernanda Montenegro. Manda vir aí que eu vou com o meu celular aqui fazer um filme. Tudo bem.
Mas esse outro lado que eu acho que é o passo seguinte. Tem muita gente hoje parando no primeiro passo, nesse primeiro passo. Na internet tem um monte de coisa aí, né? Todo Muita mundo gente faz. se aventurando. Tem muita gente se aventurando, mas porque acha que sabe. Acha que sabe. Ah, eu sei fazer um filme. Simples. Mas isso não é um gatilho para uma produção? Né? Sim, volume vai fazendo a qualidade. É melhor ter bastante gente, mas é necessário que a gente aqui que está se formando entenda essas coisas, sabe? Porque muita gente tem uma ideia brilhante, essa ideia já foi feita há 60 anos atrás, né? Assim, principalmente a gente que vê muito televisão, a gente não é à toa que a Rede Globo, por exemplo, toda hora está trazendo uma coisa que ela fez lá atrás. Saramandai, Sai de Baixo, um monte de coisa. Por quê? Porque tinha uma consistência ali atrás de grandes atores, de gente que escrevia de uma maneira muito mais interessante do que hoje. Mas é muito interessante isso que você falou, né? Sobre ator. É. Eu não, olha. É difícil. Porque. Eu estou defendendo, não estou dizendo que não tem ator preto ruim, tem vários. Mas eu estou defendendo que, vamos ver se enxergou o cara ali, né? Não, mas é verdade, olha, muitas coisas assim que eu via, que eu pensava, você me deu a resposta agora. Interessante mesmo. Porque a gente, óbvio que a gente geralmente, a gente gosta daquilo que a gente conhece, né? Aquilo que a gente, então, ou seja, a gente vai gostar de um ator se a gente viu ele interpretar. Se a gente não viu a potência dele, a gente não vai saber se ele é bom ou ruim. Porque mesmo porque, olha, a gente sempre vê mais os autores brancos das novelas do que os pretos. Vou dizer os pretos, que você está falando preto, acho Ah, não, eu muito falo bonito. preto. Eu acho muito Afrodescendente demora muito tempo Não, para eu falar. acho Fala preto, todo mundo já entende. Sabe quando você fala assim, eu tenho vontade de acabar com o racismo? Eu acho que você vai acabar. Porque eu acho eu tento, né? acho bacana quando a pessoa fala preto. O que quer dizer preto? Preto é uma cor linda. Depende do contexto. Mas então, eu acho que... Uma coisa é uma gatinha falando para mim, vem aqui, meu preto. A outra coisa é a polícia militar falando, vem aqui, meu preto. Ou não. Todo mundo gosta. O preto, ele é uma cor que ilumina toda a vida. Nunca. Ah, é? Amanhã é dia do zumbi aí, gente. Você vê a cor, ele vai predominar sempre. Queridos alunos, por favor, aproveita aí que hoje é de graça. Se eu ganhar o Oscar, eu vou começar a cobrar mais. Jefferson, você que... nós estamos na Semana da Consciência Negra, então um assunto acho que é bem pertinente. Você é um Isso é uma diretor... coincidência, porque não era para acontecer hoje não, o nosso encontro. Era para ter acontecido antes. E essa discussão no país, ela está se estendendo, né? Óbvio. Você teve uma experiência fora do Brasil. Como é que você vê essa diferença, por exemplo, no mercado cinematográfico norte-americano e com o mercado cinematográfico brasileiro em relação à etnia, a essa questão negra? Eu adoro fazer essa comparação dos Estados Unidos com o Brasil. Porque vou tentar explicar de uma maneira bem facinho como eu entendo. Não estudei sociologia, antropologia, nada disso, mas eu tenho minha leitura da vida mesmo. E por ter feito filmes e ido para os Estados Unidos, voltado aqui, ver muito filme americano, da história negra, tem 2 filmes interessantes chamados 12 Escravos e O Mordomo, que vão estrear, estão no cinema, deve estar no Pirata e também já pronto para comprar. Mas eu tenho uma explicação que é a seguinte, e que é a minha maneira de enxergar de fazer filme no Brasil. Nos Estados Unidos, os racistas não têm vergonha de ser racista. Tanto é que nos Estados Unidos, quem é branco mesmo, quem é preto, quem é gay, quem é judeu, lá tudo dividido, né? Ah, aquele cara é ítalo-americano, aquele é descendente de judeu, aquele é latino, né? Quando quer se referir a um venezuelano, a um mexicano, lá é tudo dividido, né? Então tem o rock, o funk, a música clássica, world music, tudo que eles não entendem de música chamam de world music, né? Então, aqui no Brasil é diferente, por bem e por mal. Então, o que eu quero dizer é que nos Estados Unidos, como eles são separados, preto casa com preto, branco casa com branco, casais interraciais não são bem vistos nem por brancos e nem por negros,
né? Eles têm muito essa questão difícil ainda, né? Essa eleição do Obama aflorou muitas coisas, né? Ter um presidente negro para eles foi um problema e uma solução muito grande, porque eles dão prova de como eles podem ser civilizados, né? De eleger um presidente tão diferente dos outros presidentes anteriores. Tá? Então eu sinto que quando você tem um inimigo que não se esconde, é muito mais fácil você combater, né? E se defender, né? Então é muito mais fácil. No Brasil, se eu perguntar no Brasil, tem racismo? Ah, tem racismo. Quem é racista? Ninguém é racista. Bolsonaro. Né? Velado. Exatamente, é velado. Eu nunca fui discriminado do tipo, olha, você não vai entrar aqui no restaurante, você não vai... Vou falar uma coisa que é muito, talvez seja inédita, assim, já frequentei vários lugares, desde lugares mais chiques, nos jardins, enfim, até a quebrada, lá o sarau da Cooperifa, lá na Zona Sul, lá longeão na Zona Sul, fiz o meu filme lá. Eu nunca tomei uma geral da polícia. E acho por 2 motivos, né, que eu recomendo a todo jovem negro. Use um óculos, sem grau, compre um óculos e ande com um livro debaixo do braço. Policial tem medo. Não sei porquê, acho que eles acham que todo preto com óculos não é bandido. Então você fala, meus amigos, inclusive os bandidos, falam, usa óculos. Ou ele acha que você é intelectual, aquele preto metido que vai querer, né, denunciar por direitos humanos, ou ele acha que você é crente, né? Eu vou esculachar com crente que, pô, né? E eu me dei conta, eu fiquei me perguntando, todos os meus amigos que tomaram esculacho da polícia, menos eu me senti mal, né? Todos os meus amigos negros, a polícia veio e bateu em mim, deu tapa na cara e tal. Eu falo, ai meu Deus, nunca passei por isso, eu preciso tomar um tapa na cara da polícia, pra falar que eu sou isso. Aí eu disse, por que eu nunca? Você viu aí? Porque eu sempre fui míope, né? Você viu isso dos seus amigos e não olhou? Não, eu nunca estava com eles nessa situação. Eles sempre... E aí eu senti, acho que era por causa disso. Mas isso é um dado. Então, e aí tem um outro dado, e aí como eles são 10% da população, fica mais fácil se organizar. Primeiro que eles não podiam se misturar, moravam todos em Nova York, a maioria dos negros num determinado período moravam no mesmo bairro. Aqui nós negros estamos espalhados para tudo quanto é lugar, inclusive lá nos Jardins mora preto também lá. Então, como aqui na Cachoeirinha mora branco, como lá no Capão Redondo mora branco. Mas a gente tem um negócio no Brasil que eu acho que é o mais grave, mais legal do Brasil. Né? Grave quer dizer, é ruim e é bom. Que é a seguinte, nos Estados Unidos, como eu falei, o cara lá, aquele cara tem o cabelo um pouquinho pichain, ele é negro. Né? Se o cara é filho de judeu, ele é considerado judeu. Né? Ponto final. No Brasil tem uma confusão, porque todo mundo é... Né? Mais ou menos. É tudo mais... Aqui é o único país do mundo, gente, se eu estiver falando abobrinha, por favor. Aqui é o único lugar do mundo que a gente olha para a menina e fala assim, aquela menina está meio grávida. Não existe isso. Aquele cara ali é meio viado. Não existe esse termo meio viado. Aquela menina lá, não sei não, ela é meio, né, sapatista, né, meio Ana Carolina. Então tem uma relação que é tudo meio. Isso É uma falsidade. Quem nunca ouviu um termo chamado assim, aquele cara é meio preto. Eu sou meio preto, eu tenho um pé na cozinha. Sabe quem falou isso? Fernando Henrique Cardoso. Ele falou isso, eu tenho um pé na cozinha, para dizer que ele era descendente de negros, que a gente é tudo misturado. Então, pra gente aqui no Brasil é difícil você falar assim, olha, você é racista. Não dá, porque todo mundo fala, eu não, pô, minha empregada era negra, tá, não sei o quê. Não, minha babá era negra, que isso, cara? Tá louco. Então tem uma mistura. Então não adianta eu, né, cineasta, utilizar o princípio norte-americano para fazer o cinema aqui. Tanto é que eu fiz esse filme chamado Brother, e é a história de 3 amigos. 2 são negros e o outro é o Caio Blá, que acha o tempo todo que ele é um negro. Ele fica lá, não, mano, é nóis, ele se comporta.
comporta como um cara da quebrada que se acha um negro. O padrasto dele, o pai dele, é o Ailton Graça. É um filme que quem não viu, por favor, aí se divirta com o filme. Eu não posso falar que o filme, porque o filme, como tem Globo Filmes e como tem Sony Pictures, eu não posso falar que alguém pirateou o filme e colocou no YouTube. Eu não sei qual. Então eu não vou falar isso, tá? Alguém colocou em altíssima qualidade e está lá no YouTube. Mas eu não posso falar isso porque eu fui na Globo Filmes. Está lá, maravilhoso. Tá? Obrigado por ele. Mas eu não vou falar isso. Alguém ia perguntar? Aqui. Eu queria saber, assim... Desculpa, eu respondi que aqui a situação é mais complicada. Eu acho a nossa... Não, qual era a diferença dos Estados Unidos e do Brasil nessa relação racial? Então todo mundo é negro. Né? E às vezes... E ao mesmo tempo ninguém é, né? Mas a gente observa É muito cruel isso. no mundo cinematográfico norte-americano, a presença do negro é muito maior do que no Brasil. Mesmo tem uma população menor. Né? Tanto é que nós exportamos seriados americanos para poder apresentar aí, né, para poder ver o negro. E no Brasil não acontece, por exemplo. Quando acontece é sempre de uma forma um tanto até que depreciativa, um tanto diminutiva, ou seja, colocando sempre os negros no gueto, ou lembrando de escravidão, sabe? A pergunta que eu queria fazer a você é exatamente como é que você vê as possibilidades, por exemplo, hoje, você acha que nós temos aí uma possibilidade de uma presença maior do negro dentro do mundo cinematográfico, tanto quanto diretor, quanto ator, de fato? Eu vou ser cruel, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu só posso falar aqui que eu fiz um filme, que eu viajei o mundo, que eu fui ao maior festival na Europa, que é um dos maiores, que é de Berlim, por um motivo, porque eu fui para a escola. Porque eu gostei desse negócio de ler livros. Você ia falar do Oxford. Não, Oxford é com a polícia. Não. Mas então não tem milagre para fazer. E eu não acredito nessa... mas tem muito negro lá na televisão, olha o Lázaro Ramos, olha a Thaís Araújo. Não me interessa o que se apresenta na frente da câmera. Isso para mim não interessa, isso é fraco. Então ninguém pode falar assim, mudou a situação porque tem mais atores negros. Não me interessa, isso não muda nada. Nada. Todo mundo que fez o curso sabe que quem que manda é o produtor, é o diretor fala, não, vamos fazer desse jeito, vamos colocar a câmera aqui, vamos chamar tal ator, se o diretor não quiser, isso não acontece. Né? Então, a última pessoa a chegar no filme é o ator. Ou seja, o Lázaro Ramos é genial, mas em qualquer filme ele é contratado para fazer. Lembra que eu falei que eu adoro mandar? Um dos meus prazeres é poder escolher o ator. Aí eu falei, vou escolher aquela menina, que é aquela menina maravilhosa, que tem um olhão azul enorme, tem uma beição enorme, uma bunda enorme, parece preta, mas ela é branca, catarinense, que é essa Bruna Lindmar. Eu escolhi. Porque eu acho que ela é a melhor pessoa para interpretar aquele papel. Nesse sentido, que eu acho que a situação no Brasil não vai mudar. Por quê? Para você ser produtor, roteirista e diretor, você tem que estudar. Você não tem truque. Se eu falar assim, vamos tirar a câmera daqui, vamos colocar desse lado, você tem que explicar para meia dúzia de gente por que você está fazendo isso. Né? Quando você senta na frente, como eu falei, de um cara da Sony ou da Globo Filmes, não dá para chegar lá errando concordância verbal. Não dá, você tem que falar direito, você tem que ser objetivo, né? E tem que saber trocar, né? Porque senão você é engolido pelo sistema todo. Não esqueci de você não. Mas é que a minha pergunta está ligada aí. Tá? Então manda ver. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão do mandar, né? Que a gente, eu falo mandar, mas vamos fazer um esforço de procurar delegar, mas é a mesma coisa, só que Nós aprendemos aqui, né, sobre cada função, cada um tem a sua função, né, estabelecer bem a sua função, deixar o roteirista é o roteirista, né, o diretor é o diretor. Você já se deparou com alguma situação assim que alguém foi desobediente no set de filmagem? De repente um ator que, eu quero fazer do meu jeito. Peraí, tem que pensar bem para não falar mal do meu amigo meu. Mas... ela acho que respondeu de uma maneira muito precisa. Sempre tem. Mas aí tem que ter a mente aberta para ir adaptando. O que eu vou te dar óbvio que eu estou falando, a minha experiência pessoal.
No meu set de filmagem, o set é o momento que eu estou com toda a minha equipe, mais de 30 pessoas no filme e tal, vou usar a pessoa mais tosca, a pessoa que menos sabe, a pessoa, vou usar uma palavra forte porque eu vou usar, você vai entender por quê, a pessoa mais burra, aquela que sabe menos, sou eu. Assim, eu procuro me cercar sempre de pessoas mais de músicos que sabem compor trilha melhor, de atores que sabem muito. Então a minha função é aí nesse sentido, de delegado, articulado, juntar uma... Eu sempre fui contra o negócio de cinema é coisa de panelinha, mas aí eu entendi o que é panelinha, porque você tem que juntar um monte de gente que acredita no que você está falando. Cadê o roteiro? Meu roteiro? Está aqui. Está aqui, está com você, que bom que está com você. Eu escrevi uma história que tem 4 jovens que vão para uma balada e nessa balada, esses 4 jovens, eles param, que é meio uma rave, né, uma festa no meio do mato, eles param o carro no meio do mato, um vai fazer xixi, o outro vai tomar cerveja, o outro vai falar no telefone, e eles somem, fica só essa protagonista. E aí eles são encontrados mortos e o celular está do lado, o aparelho celular, por isso que o nome do filme é Celulares, está do lado do corpo. E os crimes foram gravados no celular da própria vítima. Entendeu? Isso eu inventei da minha cabeça. Não, eu acho. Aí é que tá. Eu acho genial essa ideia. Eu sou o primeiro. Caramba, como é que eu tive essa ideia? Eu acho que eu estou copiando de alguém. Eu começo a checar, porque eu acho maravilhosa a ideia. Aí tem um outro dado, vou parar aqui, vou abrir só um outro dado só para entender o que eu estou falando, só para ilustrar. Obviamente eu nasci negro, né? Então vou aproveitar que a gente está na semana, eu nasci de outra cor, nasci preto mesmo. E aí eu tinha um complexo de inferioridade, porque eu achava que todos os meus amigos, por serem brancos, eram melhor do que eu. É muito comum isso, né? É muito comum você ver um menino negro, pobre, e falar, a USP não é pra mim. A USP, né? Não, vou na fábrica de cultura é coisa pra branquinho, né, meu? Vou lá fazer curso de cinema, tá louco? Tá. É muito comum isso. Eu vivi isso na minha infância. Eu era um menino, entre aspas, complexado mesmo, sabe? Pretinho, pobre. Isso é muito comum, gente. É muito, não estou inventando. Qualquer escola, você vai entrar, os pretinhos estão lá no fundo da sala. Porque eles acham que lá é o lugar deles. Na primeira fileira estão os branquinhos, de alguma maneira, né? Enfim. Aí, minha mãe entendeu isso e me colocou na terapia. E eu fiz 6 anos de terapia. E aí aconteceu uma coisa muito chata. Porque depois de 6 anos de terapia, eu saí com outro complexo. De superioridade. Que é horrível. Porque todas as ideias que você tem são, caralho, isso é maravilhoso, né? E acho que Deus me deu esse dom de convencer um monte de gente que aquela ideia que eu tive é realmente incrível. Então, isso aconteceu, mas eu acho que eu tive que consertar uma coisa porque nasci negro. Agora, tem gente que já faz isso naturalmente, tem gente que acredita naturalmente nas suas ideias. E é isso que todo ser humano tem que ter. Eu tive uma ideia, seja para abrir uma lojinha, para vender uma banca qualquer aqui, seja para fazer um filme, seja para procurar um emprego, seja para fazer, não, eu vou me preparar um cursinho aí de graça, vou prestar o USP, né? Sabe, você tem que ter sabe, você tirar a bunda de casa e deixar de ver o SPTV que está aqui, vai começar o Jornal Nacional e vir aqui. Sabe, a gente tem que acreditar, viver uma experiência nova. Então, e aí, nesse sentido, como eu acredito muito na minha ideia, né, eu me relaciono com as pessoas. Mas vou dar um exemplo, não sei se você viu o Brother, esse meu filme. Não, o Caio Blá. O Caio Blá, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele está fazendo, acho que um monge budista. Ele sabe tudo de cinema. Dona Cássia Kiss, que também sabe tudo de cinema. Já fizeram vários filmes. O Ailton Graça fez até o Carandiru, né? Se eu, por acaso, tivesse um treco e morresse, esses caras iam dirigir o filme e acabar o filme tranquilamente, eles sabem muito. Então, nesse sentido, sempre tem alguém que quer mandar. Mas é porque é o meu privilégio, minha vontade de querer trabalhar com pessoas que sabem mais do que eu, mas que reconhecem o princípio da autoridade. Porque aí voltamos na história. Eu mando, o filme é meu. Você se especializou para isso.
Eu queria ser, não queria ser ator, eu queria ser diretor. Eu quero dirigir um filme, que nem quem está no carro no volante. Ah, você faz um caminho, aí eu posso dizer, mas não é essa rua não, mas quem está dirigindo sou eu. Não é assim? Ah, mas não é nessa rua que vira, é outra. Não, mas quem está dirigindo sou eu. Eu que tenho que tomar as decisões aqui, quando eu freio, quando eu acelero. Mesmo se a rua for contramão, mesmo se você colocar todo mundo em perigo. Mas o que eu quero dizer, quando você manda, que toda vez quando você manda, você também tem uma responsabilidade. Sabe, assim, quem é presidente da República sabe, né? Você manda, mas você tem uma responsabilidade sobre aquelas pessoas, né? Eu acho que fazer um filme, a gente vai ver já aqui, é isso. Não sei quem assinou as direções aqui. Quem são os diretores? Pode levantar aí, assume 1, 2, são 2? Não, são 3 filmes. É que a direção... Coletiva depois. Tá. Mas quando você fala, cara, tem que assumir. Tem que assumir, não tem jeito. E do mesmo jeito que o fotógrafo, né, quem fez a câmera, também tem, quem deu entrevista, quem atuou, também tem a sua função, mas a gente tem que reconhecer a capacidade dessa pessoa de organizar aquela equipe, né? Porque nesse momento vocês tiveram que fazer isso aleatoriamente. Vocês estão num curso, eu nem queria que aquela pessoa estivesse na minha equipe, mas ela tá. Ponto. Gente, eu vivi isso, eu estou falando. Nossa. Mas daqui para frente, muitos de vocês vão poder escolher. Falar assim, acho que eu vou chamar aquela pessoa que fez o curso, mas aquela outra eu não vou chamar para fazer comigo não. Então, mas você está assumindo uma postura. Eu falo isso que eu vivi isso. Eu não trabalho com amigos. Por acaso as pessoas trabalhando comigo viraram meus amigos. Dona Zezé Mota é minha cúmplice. Se eu estou deprimido, eu ligo para a Zezé Mota para falar de tudo. Mas virou minha amiga. Tem atores que eu não quero nem ver mais pintado de ouro na minha frente. Tal. Gente que fez som e tal. Mas em geral eu tenho que confessar para vocês, eu tive o privilégio de trabalhar 99% de pessoas incríveis. Assim, tá? Porque tem uma relação do ser humano, sabe? Assim, essa que é mais difícil. A relação humana. E eu gosto muito. Eu nunca trabalhei com um ator que eu soubesse anteriormente que ele fosse um canalha, uma atriz fosse uma vagabunda, fosse estragar o meu... Então eu nunca tive essa experiência. Eu sempre trabalhei com pessoas que tive muito prazer, sabe? Assim, de fazer filme. Então, fico muito orgulhoso, assim, sabe? Falar, que bom. Também perto da iluminação de Orixá, de Santa Clara, de Edir Macedo, todo mundo, por favor, me ajuda a fazer esse filme direito aí, tá? Porque é muita responsabilidade. Fazer a imagem audiovisual, ela é muito... Você ia levantar a mão aí? Já fiz. Estamos aqui, né? A gente está quase chegando no nosso limite de tempo. Então vamos reunir. Aí eu queria, na verdade, abrir para mais 2 perguntas dos alunos. Vetou você? Não, você não. Não, né? Então não vetou não. Que isso? Então, aqui, e depois, ali atrás. Beleza. Gente, viva a internet, viva o Facebook, viva o Twitter. Então, essas 400 perguntas que estão na cabeça para mim, ou dúvidas, para isso que existe a internet. É para curtir, é para cutucar, mas também é para fazer coisas legais. Né? O cara que gente, eu descobri que eu tinha 5.000 amigos, eu não conhecia ninguém, eu conhecia 300. Aí eu tive que falar, não, agora eu tenho que rever essas pessoas. Né? Mas vamos aceitar. Vamos aqui primeiro. Dogma Feijoada, já está perguntando. Eu falei que eu estudei na universidade, na USP. E aí lá eu ganhei. Então, eu fui muito Caxias, né? Um aluno muito direitinho, pareça bacalhado, com essa cabeleira toda, mas eu sou muito certinho, assim, eu gosto muito do que eu faço. E aí eu escrevi um projeto, ganhei uma bolsa de estudos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ganhei dinheiro no FAPESP. Isso emociona. Emociona, não é uma coisa... Não, porque é muito importante querer saber essa coisa raiz. Eu olhava os filmes brasileiros e falei, cara, por que preto toda hora está com uma arma na mão nos filmes? Por que, né?
Vários filmes. Se eu perguntar para vocês, vão lembrar de vários filmes. Vou nem lembrar de Cidade de Deus, que ali tem uma imensidão de preto com arma na mão. Mas de vários. Por que preta? A preta sempre está entrando, segurando uma bandejinha, e a patroa reclamando da vida e tal, e a preta, não, patroa, tudo bem e tal. E quando a preta entra e sai, muda. Então foi por causa dessa que eu me senti incomodado. Porque eu olhava minha mãe, minha tia, minha avó, meus primos aqui da Cachoeira da Casa Verde Alta, falando, nossa, tem tanta vida lá, tem tanta coisa interessante. Né? Toda família tem um viado, tem um desempregado, tem um alcoólatra, né? Um monte de vida, tá tudo isso no meu filme Brother, quem viu tá lá, só não tem um viado, mas tem o alcoólatra e tem o desempregado. Tá? Mas eu achava tanta vida, e eu queria colocar essa vida no filme. E aí antes de fazer o filme, que naquela época eu era estudante ainda, eu li muito, vi muitos filmes e publiquei um manifesto. Né? Publiquei um manifesto como se eu dissesse, estou puto, estou bravo. Fiquei bravo, parou. Cinema vai ter que fazer direito agora. E eu fiz isso de uma maneira muito pequenininha, com essa bolsa de iniciação científica, esse dinheirinho que eu ganhei, e criei um documento dizendo como que deveria ser os filmes na sua relação com os negros brasileiros. Chamei de Gênese do cinema negro brasileiro. A partir daquele momento, todo filme deveria respeitar os negros no Brasil. Então você imagina que é um aluno pretinho na USP falando isso sozinho numa sala. E foi isso que aconteceu. Para minha surpresa, eu criei esses 7 itens. A Folha de São Paulo, o jornal A Folha de São Paulo, me convidou para fazer um debate sobre isso. Eles descobriram que eu tinha escrito isso. E eu fiz um debate lá na Rua Augusta, no espaço do banco, que agora chama espaço. E tinha um monte de gente, 200 pessoas foram me ouvir falar sobre esse assunto. E aí rolou esse debate, e em seguida eu fui para a França falar sobre isso, aí foi para Portugal. E as coisas foram andando e, graças a Deus, muitos realizadores de cinema os filmes começaram a ter uma consistência. Em que ano foi isso, já? Foi em 2001. Antes da Carolina. Foi antes. E aí, ao mesmo tempo, eu fiz um filme sobre uma senhora negra, escritora, favelada, né? Escritora, né? Ela não era nem escrava, nem, né? Sem marido, com 3 filhos. Eu fiz um filme, e esse filme ganhou o Festival de Gramado, que é um dos festivais mais importantes do Brasil, né? E aí foi exibido no mundo inteiro, e aí eu consegui, porque eu ganhei esses prêmios, consegui fazer o meu longa, chamado Brother. Quase bati num outro filme para ser o concorrente brasileiro ao Oscar, mas aí naquele ano o filme que estava concorrendo comigo era simplesmente um filme chamado Lula, o Filho do Brasil, que era impossível ganhar desse filme, embora eu ache o meu filme infinitamente melhor do que o filme do Lula, mas infinitamente mesmo. Tá? Mas eu confesso que é um pouco o pai diante do filho, né? Meu filho sempre é o mais bonito que todos, então não tem jeito. Mas eu efetivamente acho o meu filme muito melhor. Eu acho o Lula é uma figura tão incrível que ele merecia um filme muito melhor do que aquele que a gente viu. Acho que todo mundo aqui faria um filme bem mais legal do que aquele. Meio que deixou a gente meio, era só isso. Óbvio que minha mãe, com a sexta série dela, a gente não tinha 6 milhões nunca. Então levantar e convencer esses senhores e senhoras que estão com a caneta lá, de que a sua história é boa. Aí a gente volta naquela história, tem que saber convencer essas pessoas, né? Tem que saber sentar, e muitas vezes você perde, você tem uma gaveta cheia de ideias maravilhosas. Em algum momento eu acho que essa ideia é a melhor. O cineasta, o diretor de cinema, de certa forma ele é um pouco profeta. Ele tem duas, para ser realizador audiovisual, né? Estamos aqui na nossa formatura, tem que ter 2 qualidades que eu acho fundamentais. Sem essas 2 qualidades, eu acho que ele vai fazer outra coisa. A primeira é ter muita paciência mesmo, porque para fazer um filme demora. Acho que vocês viram no videozinho como demora. Então, para fazer o Brother, eu levei 7 anos entre a ideia e até o final. O celular eu já levei menos, porque ele já era mais conhecido e tal. Então eu comecei em 2009, faz um pouquinho menos. Eu vou rodar agora. Mas entre a primeira ideia, aquela primeira ideia sozinho, então eu levei menos tempo. O próximo eu já vou fazer no segundo semestre do ano que vem. E eu fui convidado pela Globo para fazer um filme junto com o Hélio de la Penha. O Hélio de la Penha é aquele dos cacetes.
minha primeira comédia. Mas eu fui convidado, olha que legal. Então a primeira virtude de um bom realizador, uma boa realizadora, é ter paciência. Não pode ter pressa. Tem que escrever, reescrever. Vocês viram aí que o celular está no número 5 já. Provavelmente vai ter mais algumas. Não. A primeira coisa é ter paciência. A segunda é uma coisa que todo mundo tem, mas que para nós cineastas a gente tem que exercitar muito isso, que é saber lidar com as frustrações. Você queria uma coisa de um jeito, mas vai ter que ser de outro jeito. Mas lidar com as frustrações para a gente é craque, né? Ninguém tem problema aqui em lidar com frustração. Todo mundo é calejado, né? Não tem problema. Né? Acho que só o filho do Eike Batista que tem problema com frustração. Mas a gente que tem pai que trabalha todo dia, mãe que trabalha, né? Nosso pai faliu, acabou mesmo. Então, mas eu quero dizer que é lidar com a frustração. Acho que você escrever um projeto e não ver ele realizado, não desistir, ter a paciência, escolher às vezes uma situação que não vai ser possível, escolher um ator que depois não vai dar, porque o ator não... Eu tinha um ator que eu queria que fizesse esse filme que eu achei maravilhoso, estava tudo certo. Aí há 15 dias atrás ele falou, Jefferson, eu não vou poder mais fazer o filme e tal, porque ele é músico também e tal, e não vai poder fazer o filme. Vou até falar quem é ele, porque eu amo ele, tá? Que é um cara chamado Paulo Micos. Ele é maravilhoso, ele ia fazer um papel tipo matador, aqui, tem uma cara de bravo, um rosto incrível. Ele é músico dos Titãs, daquela banda Titãs e tal. Ele fez alguns filmes, eu achei ele incrível, estava tudo certo. Aí, há 15 dias atrás, eu falei, Jeff, no mês que vai filmar, que é fevereiro, os Titãs vão gravar um novo disco. Eu falei, bom, Titãs em primeiro lugar, né? Então, ele dá com essa frustração, tem que escolher outro ator para fazer, mesmo que ele tendo amado. Então, eu acho que essas duas virtudes, e aí, se eu pudesse falar essas duas coisas, como o lema da nossa formatura, que é, por favor, tenham paciência, né? E a vida nos ensina a ter paciência sempre, que não é só para quem vai se formar, acho que para qualquer pessoa ter a paciência e saber lidar com as frustrações. A vida não é felicidade, a vida é dor. Assim, de vez em quando a gente tem uma alegria assim, mas relaxa, não precisa nem se alegrar muito, porque, né, o Papai Noel vem, traz, mas no dia seguinte a casa cai. É dor, gente, né? E acaba uma frustração, vocês ficam... Relaxa que vem outra. Não tem problema. Então, eu acho que é um lema para a vida, mas eu acho que para quem está começando e tal, guarda isso. Paciência. Gente, não fui eu que inventei, desculpa, não dei o autor. Quem me falou isso foi o senhor Cacá Diegues. Ai, que vergonha, estou falando aqui, que falar, nossa, como o Jefferson é genial. Tá? Foi o Cacá Diegues que me falou isso, e ele me falou um monte de coisas. Todas as outras eu esqueci. Mas essas duas ficou no meu coração, porque eu acho que é para a minha vida, nem é porque eu faço cinema, não. Eu acho que ter paciência, saber lidar com o não, com a frustração, com a dor, é uma coisa boa para o ser humano. Com a dor, né? Isso é muito uma perda, né? Perda. Todo mundo aqui já perdeu alguém, vai perder alguém, ou a gente é a perda, né? E sempre o amanhã também é diferente. Né? Em janeiro morreu. Eu espero que sempre é melhor. Em janeiro morreu um super amigo meu, mandei um recado para ele, depois que ele morreu. Falei assim, desculpa que eu não vou no seu enterro. O nome dele é Zósimo Bubo, um cineasta das antigas. Né? Mas eu falei, mas tudo bem que também você não vai no meu, né? É verdade. Já morreu, então tá tudo bem. Vamos assistir? Então, pode ser. Eu ia, na verdade, abrir para mais a Jaque que ia Jaque. Então a Jaque, seu cabelo azul. Aí a gente vai para os filmes beleza, azul? galera. Não. É Multicolor. Minha garota é multicolor. Então, eu vou dar uma pergunta para vocês, não falei nada. Se foi tão importante para você participar como ator, para poder ser diretor, para poder participar de todos os outros setores, para poder mandar nesses atores. Você acha que foi realmente muito importante ou você não gostou mesmo desse ator e vou dizer logo de cara. Foi. Quem quer ser diretor, além dessas duas virtudes, tem que ser muito enxerido. Quem trabalha com cinema, trabalha com arquitetura, né, porque vai ver os ângulos todos, e aonde as locações, onde vai filmar.
trabalha com música, porque vai entrar música no filme, trabalha com moda, porque os atores têm que vestir uma roupa X ou é Y, trabalha com a fotografia, porque tem a luz que vai incidir sobre os atores, trabalha com as artes cênicas, porque vai ter que dirigir, mesmo numa entrevista, tem que dirigir as pessoas, né? Puxa, tem que trabalhar com História, né? com a Conhecimento história, geral, né? exatamente. Então, é importante a gente saber de tudo, não precisa ser especialista sobre cada coisa, mas o mundo nos interessa, né? Eu adoro mesmo andar de ônibus, andar de metrô, adoro muito andar de avião também, de primeira classe, estou adorando esse negócio de ser cineasta por causa disso e tal, né? Mas assim, é muito bom você ver as pessoas, né? Entender as relações humanas. Adoro, lugar preferido para mim é a ponte de ônibus, aquela momento que você está esperando o metrô, dentro do metrô, só fica filmando as pessoas, só nos enche, sabe? Saber o problema do vizinho e tal, esse som que está vindo da onde aqui nesse horário e tal. Na verdade você sente, né? Essa é a nossa matéria-prima, né? As relações humanas. Então, nesse sentido, mas ler um livro também é bom, ouvir música, não só aquela música óbvia, né, aquela que está no rádio, que é sucessos poderosas, ou não sei o quê, mas ouvir todo tipo de música, né? Mesmo não sendo religioso, ouvir música gospel, eu sendo religioso, ouvir música clássica, entender essas barbaridades do funk de ostentação, né? Mas entender por que acontece, como é que são as relações todas. É legal ver o Jornal Nacional? Legal, mas vamos ver outras coisas, vamos ler outras, entender, né? Quando está todo mundo falando muito mal sobre uma pessoa, será que não tem um outro lado da história que possa nos interessar? Né? Então, acho que saber dessas áreas todas ajudou. Para mim, ter atuado ali um pouquinho foi importante, mas mais importante é mergulhar mesmo, entender de tudo. Não é. Ser ator eu acho muita cara de pau, né? Eu acho que um cara, para chegar numa mulher, dar um beijo na boca, na novela, ele vira as costas, chega em casa, mas não era eu. Como não era você? Era o personagem. Como assim? Ele tá pelado com ela ali. Ah, mas era o personagem. É de uma cara de pau. Eu sempre falo isso com os meus amigos atores. Como é que você tá pelado com a pessoa? Eu vim falar que não era você, era o personagem e tal. Então eu acho que eu não teria essa cara de pau, é incrível. Embora eu precise desses atores para fazer isso. E eu acho que é uma vida incrível. Acho como é que a pessoa pode mergulhar numa outra história que não é a dela e nos trazer e dar vida para uma situação. E você assim, bem Ó, acabou aqui. Uau!